Se permita viver em Deus. Abra mão das suas mazelas, abre mão dos seus mimimis, abra mão e vá viver de coração aberto em Cristo. Não, e é um privilégio, né, Lu? Ser usada por Deus. Dentre Tá. tantas pessoas, Deus fala assim: olha, eu vou escolher a Luciana ali para conectar com mulheres, porque mulheres vai chegar até elas, muitas das vezes com vontade de desistir, muitas das vezes querendo separar, Muitas. muitas das vezes querendo colocar um ponto final na vida delas, Sim. e aí chega ali na Lu, encontra ali a voz de Deus através da sua boca e tem ali a sua vida, né, direcionada de uma forma diferente, né, Lu? É muito lindo isso. Direcionada, sabe? Mudada. Olá, meus amigos e irmãos, seja muito bem-vindo ao RecontarCast, o podcast de testemunho. Quero muito agradecer vocês que foram lá assistir o nosso primeiro episódio. E hoje o RecontarCast está recebendo uma mulher de Deus, ela, Luciana Moschen, né, que vai falar um pouco hoje do testemunho de vida dela, um testemunho maravilhoso de superação. Lu, seja muito bem-vinda ao RecontarCast e é com você. Apresenta aí para os nossos telespectadores quem é a Luciana Moschen. Muito obrigada, Adriana, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse segundo episódio. Me sinto muito honrada, de verdade, tá? Me sinto honrada porque o primeiro foi com você e o segundo você decidiu lá na minha cabine que seria comigo, né? Sim. Eu sou Luciana Mosch, esteticista, cosmetóloga, professora da área da estética, palestrante e também formada pela área de nutrição ortomolecular, né? Pela área bem técnica, com algumas especializações. E eu tô nesse mercado, nessa minha vida, né, há esses anos todos, e eu me sinto, assim, honrada por, através da minha profissão, eu ter a oportunidade de ajudar tantas pessoas, né, que esse é o meu propósito de vida. Sim. Lu, então hoje você vai contar o seu testemunho de superação. Conta para nós como que foi a sua infância, aonde que você nasceu, se você tem irmãos. Bem, Adriana, eu sou do Rio de Janeiro, né, nasci na cidade chamada Duque de Caxias, é a segunda cidade que mais arrecada impostos em todo o Brasil. E minha mãe é do Espírito Santo, minha família é italiana, e meu pai vem para o Espírito Santo, meu pai era do Espírito Santo e migrou para o Rio. Então, eles ficam noivo e depois ele vai buscar minha mãe, né. Então, Hum. a nossa família toda nasceu, eu e meus irmãos nascemos no Rio de Janeiro. E a gente ficamos ali, né, até hoje. Depois, infelizmente, depois, quando minha mãe e meu pai tinham 8 anos de casado, meu pai falece com uma batida de carro. Eu tinha 40 dias quando meu pai morre, e meu irmão tinha 6 anos e minha irmã 5 anos, né. Uau, E a gente ficou ali, minha mãe com 26 anos, né, pra nos criar. muito nova, né, Lu? Não, minha mãe era uma criança, né. E Muito nova. eu digo sempre sobre isso, né, e uma das minhas palestras eu Sim, sempre trago a minha mãe, sempre falando sobre ela, porque ela foi uma mulher que ela bateu naquela coisa, eu digo que ela bateu no peito e diz: "Eu vou criar meus filhos só". E é, assim ela fez, ela criou os filhos dela. Então, a nossa história começa exatamente ali, né, e sim. a gente até hoje meus irmãos estão no Rio, tá todo mundo ali também vivendo em Duque de Caxias. E é Vocês isso, vocês assim, são quantos irmãos, Lu? nós somos em 3. 3 irmãos. Somos em 3. Somos 2 meninas, 2 mulheres hoje, né, quem nos dera ser meninas, e um homem. Eu Sim. sou caçula dos 3. E quando foi, Lu, que começou o seu testemunho? Nossa! Assim, que falar assim: "Ó, esse aqui foi o momento exato que eu vi que Deus começou a agir na minha vida". Então, né, Adriana, eu falo sobre isso, eu me emociono, né, porque, assim, você sabe quando eu vi Deus agir na minha vida? Hum, Eu vi Deus agir na minha vida desde que eu era criança. sim, Porque a nossa infância, ela foi uma infância muito dura. A gente não teve uma infância, não é porque dura, porque nós éramos pobres, né, não é sobre isso, porque pobreza é uma coisa, falta de amor é outra é história. verdade. Então, assim, você pode ser pobre, mas você tem amor. Sim, Então, a maneira que naquele momento a vida da mamãe, a vida dela era trabalhar. Então ela não tinha tempo para pegar ela não tinha tempo e não fazia parte, até parte dela de viver aquilo, de botar no colo.
Então, resumindo, eu muito nova, mas assim, eu tô te falando de nova, eu tô falando de criança, eu não tô te falando Uau! de pré-adolescente. Eu já criança, com 4, 5 anos, você vai falar: "Você lembra disso?" Eu lembro claramente, porque eu sempre gostei muito, aí eu entendo por que que eu vim para essa área. Sim. Porque eu sempre gostei muito de gente, e eu sempre fiz muito autoanálise. E eu já fazia questionamento sobre isso, né. Por Uhum. que que a nossa vida era aquilo? Por que que eu vivia aquilo? Por que que a minha vida era ruim, tão ruim mediante a vida das outras pessoas? E Sim. resumindo, mamãe era católica, né, mas uma católica que também não ia na missa, mas ela falava pra gente ir pra missa, mas a gente realmente algumas vezes ia na missa, ela não levava porque ela trabalhava de domingo a domingo, Sim. mas eu sempre tive essa busca, sabe, esse lado espiritual com Deus, assim, muito. E uma das coisas que eu estudava, né, nessa época a gente começou eu estudava da minha casa à escola, a gente levava 1 hora andando, né. E era um lugar, assim, muito deserto, cheio de árvores mesmo, porque na verda aquilo era um local que era considerado até, ah, ai meu Deus, a palavra fugiu agora aqui. Era como se fosse era realmente tipo uma floresta que tinha, e Sim. realmente Uhum. e a gente tinha que passar aquele caminho para ir para a escola. Uau! E extremamente perigoso na época, Sim, muito porque, perigoso. ali ficavam alguns mau elementos, e que algumas vezes tentaram nos pegar para nos estrupar. Sim. Então, quando eu começo a minha história com Deus, eu via Deus nesses detalhes, nos mínimos. E Cuidado, né, isso Lu? muito pequena, né, eu tô falando de 7 Cuidado. anos de idade, o cuidado de Deus. Cuidar de Deus. E ali eu vou crescendo, né, continuando, não nessa vida, assim, de ir na missa e não indo na missa, Aham. até quando a gente cresce um pouco mais e realmente eu me torno, evangélica, né. Sim. Mas o meu conectar com Deus foi muito desde pequena. A mão de Deus sobre a minha vida, teve uma vez que eu fui atravessar a pista, e essa pista, né, é chamada Presidente Kennedy, é uma pista muito carro Movimentada, né, Lu? idas e vindas mesmo dos ônibus. Sim. Tô indo lá, eu estava com 14 anos nessa época, e eu atravessei a pista. Uau! Em frente ao ponto do ônibus, eu atravessei para pegar um ônibus, em frente ao ponto do ônibus tinha uma padaria. Tinha não, tem até hoje. Eu só escutei aquele negócio assim: "Ah!", e eu só vi aquele carro parar aqui em mim, uma Kombi, Uau! assim, exatamente aqui. Uau! O cara colocou a mãos 2 mãos na cabeça, me xingando, tipo, Uau! como se eu estivesse tentando me suicidar, a impressão que ele tinha era essa. Uhum. As pessoas que estavam na padaria também acharam que eu estava me jogando em frente ao carro, Meu e Deus. ele diz que ele não sabe como ele conseguiu parar aquela Kombi. A mão de Deus, né, A Lu? mão de A Deus, mão putz, de a mão Deus. de Deus. E ali, Adriana, aí a gente traz para isso. Ali foi assim, o primeiro livramento, assim, que eu vi, assim, Sim. tão, sabe, assim, Nitidamente, tão né? nitidamente, né. E além de ver o cuidado, né, que eu já via que Sim. Deus tinha com a minha pessoa, mas ali esse foi um fato, assim, muito forte, sabe, que ficou tão marcante, que anos se passaram, eu já era uma adulta, né, as pessoas lembravam até naquele momento daquela visão Uau! da Kombi me pegando e com certeza me matando, porque eu Sim. era muito magrinha, a Kombi correndo, lotada de gente, a Kombi ficou ali, e resumindo assim, então, são nas pequenos, sabe, se você vai olhando o cuidado que Deus vai tendo, sabe, assim, é nos mínimos que vai para o maior, Sim, né. é verdade. Uma outra vez eu estava vindo da escola, eu e uma amiga, eu e mais 2 amiguinhas, né, a gente nessa idade, nessa época eu tinha 12 anos, né, e a gente tinha que passar aquele caminho, não tinha o que fazer. E a gente nesse caminho, a gente eu mamãe sempre falava isso, né, "Olha sempre, preste atenção", Sim. sempre botando muita A gente malícia. fala tanto isso, né, É, Lu, para os botando filhos da malícia, gente. né. E olha, não sei o quê. É E aí sim. nós estamos indo, nós tivemos que ficamos na escola até mais tarde, porque aquele caminho era muito perigoso. A Sim, es a Pela própria orientação da escola, é que saísse todo o grupo junto, por causa do caminho era perigoso. sim. E a gente ficou nós 3 para trás. Nesse caminho, quando a gente está, assim, passando, que eu já olhei, assim, atrás da árvore, já tinha lá
tinha um rapaz forte, assim, atrás da árvore já preparado para nos pegar. Pegar uma Uau! de nós, né, pegar quem tivesse passando. Isso. E naquilo lá, quando eu passe assim, de lado, assim, que eu olhei, que eu vi, eu falei: "Tem um homem atrás da árvore", e a gente saiu correndo e esse homem atrás da gente, para nos pra Meu Deus. isso é real, Sim, para tá, estuprar. isso eu tô falando que e eu não tô falando de um caminho curto, eu tô falando de um caminho longo e deserto Sim. para uma criança que teria que correr e gritando, e a gente gritando pedindo socorro. Uau! Porque a pista ficava lá na frente, até a gente chegar na pista, a gente tinha que correr mais de 10 minutos E correndo. você estudava de manhã, à A tarde? gente dava de manhã, De manhã. de manhã. E aí, Adriana, se eu falar do meu testemunho, das minhas superações, eu não falar dessa minhas parte da minha infância, que Sim, para chegar até onde eu cheguei hoje, sim, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. porque a gente vê o cuidado de Deus ali, né, Ali. na hora, né, eu tenho uns testemunhos, assim, Uhum, que foi na infância, né, uhum. que até minha mãe, a gente nem fala muito, assim, dele, mas, assim, a gente não fala assim. Eu não falo tanto dele, né, mas é um testemunho também que quando eu era criança, a nossa casa pegou fogo, a Uau. gente morava numa casa de madeira, bem pobre mesmo, né, Uhum. e meu pai e minha mãe tentando ali salvar nós e eu estava dormindo no berço e eles esqueceram, Uau. esqueceram. Meu pai conseguiu me tirar de lá, assim, já com a casa toda em chamas. Nossa, é muito forte, né. Muito forte. Então, É assim, muita mão do sim, Senhor, então você vê né. que Deus sempre está cuidando, Sempre. sempre está cuidando. É. Eu não digo que a gente eu digo que todo mundo é escolhido, Sim, todo todo mundo é mundo. separado, Sim, todo né. Se mundo. a gente entendesse a grandiosidade desse amor que Deus tem por nós, por nós, nós não falharíamos tanto. Sim. E pela Somos muito falho. Muito, muito. misericórdia Ele nos aceita de volta, né, Sim, mas se nós entendêssemos esse cuidado, esse amor nos mínimos detalhes que o Deus faz, né, você falaria: "Uau, por que que eu vou falhar tanto?", sim. né. É verdade, Lu. Lu, e me conta como que foi a sua vinda pra cá? Quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Se você veio pra cá foi porque você quis ou você veio pra cá por um propósito, por um chamado? Então, né, eu já contei essas minhas histórias. Estar nos Estados Unidos é interessante que quando eu fui dar uma palestra para um grupo de mulheres, tinha uma média de umas 400 mulheres. E eu fui palestrar sobre o bem-estar, né, sobre o cuidado da mulher e foi num encontro de mulheres no período do Dia Internacional da Mulher. A hora que eu acabei a minha palestra era 1h pouca da manhã, era num retiro. Uau! E aí a pastora que estava no comando, né, ela foi me tirando, porque as mulheres não me deixavam sair, né, e queriam mais e mais conteúdo, e eu cada vez entregava mais para elas. E a pastora falou: "Não, ela precisa dormir que ela vai palestrar amanhã novamente". E aí nisso veio uma senhorinha desse tamanhozinho assim, pequenininha, e ela falou assim: "Pastora, deixa eu falar com ela". Aí a pastora falou: "Não, ela precisa dormir, ela falou: "Não, mas eu preciso, Deus mandou entregar algo para ela". Quando Deus manda, tem que obedecer. Aí ela olhou para ela assim, porque não é isso, aí lá não tem isso, tá, dentro dessa igreja. Sim. Ela olhou para mim e falou assim: "Você vai viajar". Uau! Aí eu fui e falei assim: "Vou, estou indo para São Paulo", que eu estava indo para congresso mesmo. Eu falei: "Estou indo para São Paulo o mês que vem mesmo". Aí ela veio e falou assim: "Não, você não vai a São Paulo. Eu vi claramente, Deus mostrou você indo para muito longe, Uau! muito longe. Você pegou". Aí virou para a pastora e falou: "Pastora, nós vamos perdê-la. Ela não vai ficar com a gente". Aí ela olhou para mim e falou, aí ela falou assim: "Não, não, não, mas tudo bem, então ok, ela precisa dormir. Toca o barco". Toca a vida, e eu sempre, dentro do meu coração mesmo, eu sempre quis entregar a minha técnica, toda a minha metodologia para o mundo, tá, isso é algo Sim. que eu queria muito, só que eu nunca me vi saindo do Brasil, assim, eu sempre pensei: "Sim, é óbvio, vou entregar, vou dar curso, vou viajar o mundo entregando a minha metodologia de trabalho, que eu desenvolvi". Ok, um dia eu estou lá na minha clínica trabalhando, uma cliente, que não era uma cliente antiga, era uma Sim. cliente muito nova. Ela me perguntou assim, falou pra mim assim, "Posso te fazer uma pergunta?" Eu falei: "Pode". Ela falou: "Você é casada?" Eu falei: "Separada". Ela falou: "Que bom". E eu olhei pra ela e falei:
Como assim? Não, até porque a gente não tinha essas intimidades, né. Sim, E aí eu olhei para ela e falei: "Ah", ela falou: "Não, sabe por quê? Porque eu te acho uma pessoa muito bacana, muito feliz, te acho muito inteligente", foi me dando alguns adjetivos. E o meu sim. sogro é uma pessoa muito bacana, só que ele está muito triste. Eu queria muito que você conversasse com o meu sogro. Uau, Resumindo a história, o sogro dela, que é hoje meu atual marido, ele tinha ficado viúvo, a esposa dele faleceu de câncer, e meu foi assim que Deus. Deus fez para cumprir as promessas que foi entregue. Não, essa foi uma primeira vez e a segunda. Só que Sim, assim, Adriana, uma coisa é quando você sai, né, quando você vem, então vir para os Estados Unidos para mim foi muito sim, doloroso. Vir para os Estados Unidos para mim foi muito difícil, porque primeiro, eu não tinha sonho de morar nos Estados Unidos. Eu sim. não vi, eu não estava nessa busca. Uhum, E o que que acontece? Eu sou mãe de uma única filha, minha filha estava grávida, né, e entra todo no processo. Só que quando começa o processo mesmo, que nessa brincadeira entre eu conhecer o meu marido e eu casar com o meu marido, isso se levou uns quase 4 anos. Então, o meu uau, marido, a gente primeiro se conheceu, a gente se sim, conversamos durante 1 ano e 4 meses até ele chegar ao Brasil, a gente conversava como amigos. E assim, e eu sou uma pessoa muito conservadora, né, eu tenho esse uhum, meu jeito muito alegre, muito feliz, mas eu sou uma pessoa muito alegre. extremamente conservadora. Então as coisas para mim têm que ser nesse parâmetro. E aí que é a história. Quando depois que eu tive um relacionamento que eu fiquei 28 anos juntos, nós ficamos 28 anos juntos, eu e meu ex. E quando eu me separei, eu disse para Deus, Senhor, eu preciso me curar, porque eu me separei amando. E eu falava: eu preciso me curar". Então eu não durante 3 anos, eu fiquei sozinha. Eu não quis falar com ninguém, eu não quis sozinha, modo de dizer, eu não quis envolvimento com ninguém, Sim, porque relacionamento, né. eu não queria, eu não quis. E eu dizia para Deus assim: "Deus, eu quero uma pessoa que ela vai caminhar comigo, eu quero um marido que ele ande comigo, que ele vá à igreja comigo, que ele ore comigo, que ele para que eu viva o meu propósito". E Sim. resumindo a história, quando eu me sinto realmente curada, eu realmente faço uma oração a Deus. E eu digo para Deus isso: "Deus, eu estou me sentindo só, agora realmente eu estou me sentindo solitária. Eu quero o meu marido". Uau, Eu não falei que eu queria um companheiro, eu não falei que eu queria um namorado, eu falei para Deus que eu queria um marido. marido. E o marido eu fui dizendo para Deus como eu queria essas qualidades. Então, Adriana, como é que Deus faz e por que que Deus faz dessa maneira que Deus faz, só Ele sabe. E aí, quando realmente eu entro entra essa história minha com o meu ma com o Otto, né, e eu não acreditava que isso ia acontecer, porque de verdade, eu estava numa zona super de conforto, uma Sim, carreira super bem, uma pessoa super respeitada profissionalmente. Por que que eu ia sair do meu país? De verdade? Qual sim. qual a Por quê, né, Lu? Por quê, pra Por quê? quê? Tudo bem, você vem atrás do ganhar mais. Não, eu já ganhava bem Já ganhava. Tinha profissionalmente. uma vida Eu tinha estabilizada. uma vida a gente não é rico, mas a gente tem uma vida Sim, estabilizada, né. Então, assim, eu tinha meus funcionários, eu tinha minha clínica, eu tinha tudo ali, sabe, a minha família estava ali, eu estava numa zona muito boa de conforto, sim. tá. E resumindo a história, quando, né, realmente Deus fala que Deus me confirma que eu vou sair de lá, você não está entendendo, minha amiga. Uau. Não, amor, eu só fazia chorar, porque eu digo que eu não sei nem como é que Deus conseguiu me aturar. Porque eu falava assim: "Deus, se é esse marido mesmo, se é esse homem mesmo, então que ele faça isso, isso e isso, Deus, porque eu preciso ter certeza". E Deus falava comigo, assim, e não, aí o outro fazia exatamente o que o outro nem sonhava. O outro nem imaginava, que eu estava nas minhas orações, e o outro fazia exatamente o outro morando nos Estados Unidos, eu morando no Rio, e o outro tinha as atitudes que eu tinha falado com Deus. E aí isso ia confirmando. Então, resumindo, quando sai o documento, né, o meu documento de visto de noiva para mim, para que eu pudesse vir para cá, Ah, porque eu venho para cá com visto de noiva, uau, Lu. eu vim para cá com visto de noiva, e sai o documento. E eu digo assim: "Não", eu falei: "Mas como assim?" Aí eu falei: "Mas como assim que saiu o documento?" Ele falou: "Querida, Uau. você tem que vir". Aí eu disse assim: "Não, mas como assim que eu preciso ir?" Ele falou: "Querida, você precisa vir". Aí eu falava para ele assim: "Ah, se Deus falar não, eu não vou".
porque eu prefiro obedecer do que sacrificar. Com certeza. E aí, Adriana, no meio disso, Deus me confirma, eu fui num culto estava no culto da minha igreja no domingo, e outras confirmações já tinham vindo nesse meio, né, e eu vi um pastor, que eu nem conhecia esse pastor da minha igreja é uma igreja muito grande lá no Rio de Janeiro, Sim, são um total de 22 igrejas, e aí esse pastor ele congrega, né, ele pastora a igreja de Copacabana, e ele veio nesse domingo para pregar na nossa igreja. sim, E aí ele diz assim, ele está lá pregando, daqui a pouco ele virou o púlpito lá é muito grande. E ele veio andando e eu falei saí da minha casa falando com Deus assim: "Senhor, de uma eu resposta. preciso, Senhor, porque está faltando pouco tempo, Senhor. Senhor, fala comigo". Não que Deus não tivesse falado antes, tá. É. Eu acho que eu não sei nem como é que Deus me Não, aturou. e é engraçado, né, Lu, que Deus vai falando, falando e a gente só fica: É, "Confirma, confirma", e ele tá confirmando. é, Aí ele vai falar assim: "Você quer que eu desenhe? Porque já falei, já é, falei". é. E aí, Adriana, esse pastor, ele vira assim no púlpito, ele vira para o lado de cá, assim, no canto ele diz assim: "Tira já mandei você marchar. Uau, Tirarei você da tua terra, da tua parentela, e te levarei para longe. Eu já falei que vou fazer. E te levarei para longe". sossega, já vai levar. Eu só fazia chorar. Eu só saía da não, ele não lá não tem essa coisa de revelação, não é. Sim, Mas Deus, ele foi falando tudo assim. Eu saí daquela igreja, saí da minha igreja, entrei no meu carro e só fiz chorar. uau. E Deus confirmando que era aquilo. E quando eu chego aqui, então, Adriana, até a gente estava conversando sobre isso, né. Sim, a gente estava Então, conversando sobre a isso. minha transição para cá, ela foi extremamente difícil, porque eu saio de um lugar onde eu tenho voz, onde eu sou Luciana Mosher, uma pessoa Sim, que é exatamente isso, que é uma professora, que tinha uma clínica, que palestrava e que estava no meio de todo mundo, e de repente você está num lugar que você não conhece ninguém. Quem eu conhecia nessa terra? ninguém, Ninguém. Eu não ninguém. conheço ninguém. E você tem que aprender a viver sobre o que Deus quer para você. O que Deus quer? O que Deus fala com você? Sim, E Deus faz você se calar. Então ele me fez me calar. Deus, ele me fez eu entender quem era ele na minha vida. De tudo que eu vivi na minha vida toda, de todas as superações que eu passei, de todas as dores que eu vivi, a maior uma das maiores dores, assim, que eu tive que superar foi a minha vida nos Estados Unidos. Eu tive que ficar longe da minha filha, eu tive que ficar longe da minha sobrinha, que é minha praticamente foi quase minha primeira filha. sim, Eu tive que ficar longe dos meus, e eu tive que aprender a simplesmente viver sob a dependência de Deus. Porque eu fui criada pela circunstância, não que eu quisesse, eu fui criada para comandar, para resolver. sim, Então eu sempre resolvi, eu sempre tive as coisas chegavam para que eu pudesse resolver. sim, E de repente você se vê num local onde você realmente não tem que resolver, você tem que esperar. sim. Então, assim, e você quando você não está, sabe, Adriana, você administrar a dor de você estar fora dos seus, é muito difícil, Eu sei muito bem como é que é é muito isso. difícil. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ir e vir, lógico, Graças a Deus. graças a Deus, ao mesmo tempo que eu falo, ao mesmo tempo que eu choro, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto que eu sou, Abençoado. privilegiada, Sim, abençoada por eu ser documentada nessa sim, terra. poder ir e voltar. Ir e voltar. E Ai, quantas muito bom. pessoas que a gente conhece que está aqui que Sim, não pode. Então, assim, ainda, mas ainda eu tenho essa cicatriz, que assim, até hoje quando eu falo eu me emociono, porque foi assim, algo muito forte. sim, Porque todo o restante da minha vida que eu fui vivendo lá, de todos os percalços, eu fui ressignificando. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, lá na nossa infância, mamãe saía de madrugada e por umas 3 vezes realmente tentaram invadir a minha casa, sabia que eu estava sozinha, eu era uma criança, para me estrupar dentro de sim. casa. E por N vezes eu gritava e eu pedia socorro e os vizinhos
ouviam e algumas vezes foram, né, para saber o que estava acontecendo. Hum. E a gente sabia que era gente dali, provavelmente Pessoas conhecidas, né, era um Lu? vizinho, É, era pessoas alguém. E conhecidas. assim, aí uma das vezes, pra você ter ideia, entraram no nosso quintal, nossa quintal não tinha muro, entraram no meu quintal, nesse dia estava chovendo, e apagaram, foram lá e desligou a luz. Eu escutei quando fizeram "clac", desligou a Uau! luz. Sim, os padrão fazia isso mesmo. É exatamente isso. Então, assim, a gente foi vivendo, assim, algumas dores, né, a dor aí que vem, a dor, do abandono, Do a abandono. dor, da rejeição, porque você é rejeitada, porque você naquele momento você não tem a família que a sociedade daquele momento espera. Sim, Você tem que verdade. aprender a se defender muito cedo. Eu falo assim, né, eu aprendi a me defender desde que eu me vejo como gente. Então, uma das coisas que até eu hoje eu entendo, hoje não, nos últimos anos, óbvio, né, eu fui aprendendo, eu fui estudando e fui entendendo, porque quando eu vejo assim, ó, eu tinha dificuldade de entender o vitimismo das pessoas. Eu tinha uma dificuldade de entender, Adriana, quando eu via uma pessoa, pela dor que ela passava, Sim, ela simplesmente maltratar as outras pessoas. Ela fazia da dor dela um vitimismo e fazer aquilo uma novela. sim. Óbvio que com o decorrer dos anos eu entendi, porque para mim, eu sempre ressignifiquei. Porque assim, hoje você vê, eu falo das nossos percalços, eu não falo com dor, porque assim, eu aprendi a ressignificar muito cedo, Sim. né, se você ter ideia, né, na minha casa, a gente sofremos abusos, sabe, abusos de todos os É, sentidos. porque o abuso tem várias formas, né? Muitas formas. Muitas A formas. minha mãe tentou casar novamente, e a Uau, gente não finalizou o ato, mas nós fomos abusadas, sim. tá. E assim, e a gente não existia apoio, não existia, a gente tinha exatamente sim, aí que eu quero te falar, era a mão de Deus sobre A mão nós, de Deus guardando. era a mão de Deus. E naquela época também era muito tabu, né, Lu? Não falava nada sobre isso. Nem os pais falavam sobre isso, Não se nada. falava, Não se né, não se falava. falava nada, pelo contrário, se escondia, É, porque era vergonhoso. você era silenciada, Você era silenciada, né, silenciada. e só que eu digo que, assim, o cuidado, sabe, assim, o amor que Jesus tinha por mim, tem por nós, né, assim, era algo, assim, muito muito nítido, porque era nos mínimos detalhes, Nos né, é mínimos. nos mínimos. Então quando a gente vai falando de superação, sabe, aí você fala o quê? Você superou a fome, você tem ideia, Adriana? A gente tá falando de uma coisa aqui, entramos em outra, né, o Sim, bate-papo ele vai assim, mas é isso, é isso, né? A você trajetória de vida da gente tem vários vários temas, né, Lu? nossa, você tem ideia, a minha casa, na nossa casa lá em casa, você tem chovia dentro, chovia fora. Do Uau! jeito que a casa era naquela época, aquela casa de telha. E a casa as telhas quebravam, tudo quebravam, né, Sim. então botava aqueles baldinhos todo com aquela água Isso. chovendo dentro de casa, a porta em frente à casa passava a vala, né, vala mesmo, vala de esgoto, E né, a gente criança, a gente gosta dessas coisas, né, gostava achava um pão lá. é, e aí a gente vai você vai aí você se pergunta, Se se você per olha para trás e você vê tudo que você viveu, tudo que você superou, tudo que você ressignificou, para onde você está. Então, assim, você fala: "Uau, É a mão de Deus. mão É de a mão de Deus!" Deus, fala: "Deus, meu Deus, quem eu era, quem eu me tornei é o Exatamente, Senhor que é faz". o Senhor. Não tem como, Lu. E outra coisa, Adriana, porque pela lógica, eu vou É, eu pela eu vou dizer para você que pela lógica, porque eu sou da área da saúde, pela lógica eu não sei nem como que a gente conseguia viver, porque por causa sim, do contato com as bactérias, com os fungos, sabe, com os bichos, não tinha esgoto. Como que você conseguia sobreviver àquilo? Fala para mim. sim. É a mão de Deus que ele põe E é e foi verdade. não foi só sobre a minha cabeça, Adriana, foi na cabeça de milhares de brasileiros e milhares também de asiáticos e pessoal ali, meu Deus, da África, porque nós estamos falando até de algumas coisas que nós vivemos Sim, no país, no Brasil do sim. passado e no país de hoje também, mas que você vê traz para Isso, na verdade, na África, a África, você vê que isso como assim? acontece nos dias de hoje, né, Lu? E vai dizer para mim que não é a mão de É Deus? verdade.
E é Então, assim, verdade. quando a gente para pensar, quando eu paro, sabe, Adriana, e penso na superação, assim, que tudo que Deus faz, sabe, tudo que Deus prepara para você e que você aceita o que Deus quer, Sim, porque é melhor você obedecer do que você sacrificar. Porque muitas vezes Deus está te preparando, Deus está te dando esse copo com água para você, sim. Deus está te dando um caminho para você. Então, assim, e aí o propósito, por que que Deus me traz para a América? E eu fiz esse questionamento: "Deus, por que que o senhor me traz para essa América? Tava tão bem lá, né, O que que Lu? eu estou fazendo aqui?" Eu falava: Só me "Deus", deixou quietinha aqui. "Deus, o que eu estou fazendo aqui, né, não tem nem gente nesse lugar, porque não tem gente E a aqui. Deus, o que", acostumada com no Brasil, né, povo porta a porta, os vizinhos. não, Nossa, não é só isso, eu lidava, né, o dia inteiro na clínica, o dia inteiro. Eu tinha conversando. mais de 50 pessoas que passavam todos os dias por mim. Uau, E eu dizia: "Deus, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui?" Só que eu entendi, amiga, o que que eu vim fazer aqui. E Deus me mostrou claramente qual era o meu propósito aqui. E quando eu chego aqui, depois que eu começo a andar por aqui, eu ouço o seguinte: é, não ande, não fale com brasileiro. E eu digo: eu não aceito. é verdade, isso tem isso quando chega aqui tem essa Eu fala não mesmo. aceito. Eu não aceito não falar. Eu não aceito. E falei isso pro meu marido. Sim, O mal que está aqui, a gente precisa trabalhar. sim, Quando a gente cria o impacto feminino, a gente, a gente faz o impacto feminino para que a gente conectasse as pessoas e as pessoas vissem que era possível várias pessoas se unirem num único propósito. sim, Então, Adriana, o meu propósito nos Estados Unidos é unir pessoas. unir pessoas. E você vê que o quanto que nós conseguimos, fomos nós, eu, você, todo mundo, esse grupo de mulheres que vem nessa movimentação, olha o que Sim, nós temos feito acontecer sim, atualmente no nosso estado, na nossa terra, no eleita, e é Kansas. verdade. Então, qual é o propósito? É o ID. É o ID. Então, esse ID. E eu dizia para Deus assim: Senhor, isso lá, né? Lá nem. Ai, Deus, eu quero tanto falar do Senhor para o mundo. Ai, eu quero falar do Senhor do mundo. Eu quero ser a Joyce Meyer. Joyce Meyer. Eu falo: "Deus", ai, porque eu sou a maior fãzona dela, né. Sou a maior fãzona dela. Tipo assim, pra mim, eu ficava lendo os livros, né, dela, assim, aquele livro, Minha Maldita Boca Grande, aquele livro dela, eu Sim, devorei aqueles livros, porque eu amava aqueles, nossa, apaixonada. Porque eu amo essa coisa de gente, né, eu amo sim. comportamento, desenvolvimento, superação. E aí, eu falava: "Ai, Deus, nossa, eu quero ser uma Joyce Meyer". Aí eu falava assim: "Nossa, gente, eu quero falar do Senhor para o mundo". Olha aí, eu tô falando de Jesus para o mundo. Sim, para o mundo. Para o mundo! Não, gente, a Lu também, ela tem uma clínica aqui, ela é fundadora da clínica Corpo Corpo Light. Light, e lá ela passa milhares de mulheres lá, viu, É, né, Lu? é, Milhares de mulheres, vai se colocar durante o ano ali, e é. ali cada uma chega ali, a Lu é a psicóloga das mulheres que chega ali. A Lu é a psicóloga, todo mundo chega ali, ai, Lu, não sei o quê, eu vou É, lá várias vezes na Lu, chego lá, a é, gente conversa é. muito sobre Deus, sobre a vida, sobre Sobre a tudo, né? vida, né. E a Lu, gente, é essa pessoa que você está vendo aí, ó, sempre alta astral. Quando eu falo com ela, às vezes eu ligo para ela, ligo não, mando mensagem É. para ela assim, ela, vambora, Adriana, vamos lá, vamos, sei o quê. Aí eu fico assim, nu do céu, já animei, você já me animou hoje. É porque, e isso é algo, assim, muito engraçado, né, você vê, né, Adriana, o que que é ressignificar, né. Eu Sim, tinha tudo, né, vamos falar assim, se eu quisesse viver essa vida, né, de vitimismo, sim, eh do tudo que a gente viveu, das coisas que foram ruins, não foram boas, não foi boa. Aprendemos, mas a infância foi roubada. sim, E só que assim, mas não, eu tenho um Deus lindo, maravilhoso, eu tenho um Deus que me faz acordar, eu tenho um Deus que quando eu acordo de manhã, os passarinhos estão cantando no meu ouvido, sim, o eu tenho um Deus que me faz, sol tá nossa, eu tenho um brilhando. Deus que me faz entrar no supermercado, escolher o que eu quiser Sim, comprar. Eu chego numa loja, eu compro o que eu quiser comprar. E aquilo que eu não posso comprar, eu também estou feliz porque eu não posso sim, comprar. Então eu tô aqui para levantar a pessoa, eu tô aqui para dizer para ela: sim. "Bora, É verdade, bora é desse jeito aqui bombar!". mesmo, gente. Você Desse jeito entendeu? aí. Então, assim, a gente tem que fazer escolha. Então, qual é o teu propósito? O que que Deus quer com a sua vida? Sim, Sabe? "Ah, eu quero ficar aqui contando", aí que é a história.
eu quero contar o tempo inteiro o mesmo testemunho? Não. Não. Eu quero contar a minha história, a minha infância, que foi isso, foi aquilo. Não, eu quero contar quantas almas eu alcancei para É, você Jesus. quer recontar a sua Eu história, quero é né? recontar e dizer que, sabe, realmente É sabe. verdade. Então eu digo que eu não nasci pobre, eu nasci foi sem dinheiro, porque eu era rica de felicidade, entendeu. E é No verdade. meio dessa história toda, né, que a gente conta de superação, eu lembro, né, eu estava quando você me convidou para fazer esse podcast, né, eu estava lembrando de o quanto que Deus me fez, assim, me fez feliz, né, e tinha não sei se vocês lembram, né, daquela ó Jesus, vou falar da minha idade. Tinha um comercial da gelatina Royal, que ele deitava e ficava vocês lembram disso, gente? Não, Não, você tá vendo? ainda bem que eu não Você lembro. nem lembra. Mas um comercial da gelatina Royal, que a gelatina Royal, assim, ele era um homem bem gordo, mas ela era a gelatina. E Sim. ele ria, né, ele fazia assim: gelatina Royal". E aquilo me jogava no chão, mas eu chorava de rir. A minha mãe ficava embabacada, me olhando, perguntando do que eu ria. Porque as pessoas não entendiam do que eu ria, mas aquilo me fazia feliz. Eu ficava contando assim gente, eu era criança. Eu Criança. ficava assim, ó, contando tirar os negócios, assim, da TV, sabe, assim, sei lá, eu Sim. deveria ter uns 10 anos, para que saísse o que minha mãe estava vendo, para que E entrasse a a gelatina Royal. a As propaganda. pessoas não entendiam. Da onde que eu poderia ser tão feliz? Porque eu era uma criança feliz. Sim, Mas eu era feliz porque eu já tinha contato com Deus mesmo, sabe. Eu via, ah, sim. e uma coisa assim, eu não posso deixar de falar isso, gente. Ai, Adriana, não posso. Pode falar, as pessoas querem ouvir. As pessoas querem quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus na igreja batista. Eu já era uma pessoa Sim. adulta. Com quantos E anos, Lu, você aceitou eu Jesus? aceitei Jesus, eu tinha uns 20, assim, aceitar Jesus mesmo, eu tinha uns 28 anos, mais ou 28. menos, é. Eu já caminhava, mas aceitar Sim, Jesus eu tinha confessar mesmo, né, Lu? é, tinha 28 não, Adriana, tô errada. Eu tinha nessa época, eu tinha 24 anos, 24 para 25 anos, sim. E aí eu aceitei Jesus, comecei estava na igreja batista, estou lá caminhando, só que eu sou uma pessoa que eu não sou teleguiada. Eu não você eu você pode achar que você me manipula. Você pode achar que Acha? eu vou te ouvir. Eu não estou falando de mim hoje mulher madura não, tá, Sim, Adriana? Eu sempre fui assim. sim. Eu não ando com a massa. Eu não vou como aquela coisa de gado que todo mundo vai. Eu não vou. Sim, Eu nunca fui. vai com todo mundo. Eu sempre fui seletiva. Quero que vocês lembrem daquele texto daquela mulher que foi apontada como adúltera. Sim, E o que que Jesus falou? Quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. sim, Então eu gostaria de falar para vocês, pastores, cuidado com o que vocês falam no púlpito. Porque muitas vezes você não está lá, o crente que está lá é um crente novinho, ele não tem experiência para discernir o que está certo e o que está errado. sim, Quando a princesa Diana tinha morrido, e eu estava numa igreja batista, essa igreja batista, um pastor muito sério, tá? Uma igreja muito séria também, o pastor começa a falar exatamente assim. O mundo chora pela princesa Diana. O mundo tá aí todo mundo falando, mas deixa eu falar para vocês, a princesa Diana era uma adúltera. uau. Quando ele falou isso, Adriana, eu, muito novinha, de ter aceitado ali, sabe, de estar caminhando na igreja evangélica, Sim, que eu na hora, eu pensei: "Ele está julgando, esse homem não tem Jesus". uau. Na hora, Adriana. Pergunta quando foi que eu voltei para a igreja? Conta? Nunca mais. Não voltei. Por isso eu estou falando. Muito cuidado, pastores, quando vocês estiverem falando. Muito cuidado para todo mundo, quando vocês já estão firmes na fé. Porque Sim, você não está falando só para os firmes na fé. Você pode estar falando para um novato. que está iniciando na fé. E aí, Adriana, eu simplesmente não vou mais à igreja. Meu Perto da minha Deus. casa, nessa pista mesmo que eu falei para você que eu quase fui atropelada, Sim, um pouco distante da minha casa tem uma fábrica e tem a universidade. Né? Tinha uma universidade ali. E, sim, e esse
E esse lado de lá todo é uma parte, uma reserva mesmo, tá, Uhum. e o lado de cá é essa fábrica. E a pista principal que anda, né. E eu começo a sonhar. Eu tô lá no sonho, em que eu tô caminhando nessa pista, Sim. e que do céu, assim, vem aquela mão assim, ó, falando assim, ó: "Vem". A roupa Uau, branca, tá, eu só vi isso, não vi rosto, e a mão: uau. "Vem". "Você voltou para a igreja?" "Não". E eu acordei e falei: "Jesus está me chamando". Ok, toco o barco, nessa época eu já trabalhava, já estava na área da indústria, toco o barco, tá-tá-tá-tá-tá. Fingiu que não Um escutou. um mês depois, Adriana, o mesmo sonho, Uau. o mesmo sonho. Eu estava andando no mesmo lugar, entre as nuvens, aquela roupa branca, assim, aquela saia branca, como se fosse uma Um saia mesmo, manto, né. um manto mesmo, né, aquela coisa de vestidão, e só aquela mão falando assim, ó: "Vem". Uau, Não vinha a voz, só vinha a mão: a "Vem". mão. Eu falei: acordei de novo e falei: "Jesus está me chamando". Também não fui ali, demorei mais um tempo, até o momento em que realmente eu me encontrei. Quando eu entrei nessa igreja, que é a igreja que eu congrego no Rio de Janeiro até hoje, que é a igreja Maranata, Sim, eu encontrei a presença do Espírito Santo. glória a E eu Deus. dali, eu me desmanchei, e ali eu vi Deus falar comigo, assim, nos mínimos detalhes, através do culto, através das orações. Glória a E assim, Deus. é lindo. É lindo. É lindo, é lindo quando você se permite ouvir Deus. Sim. É lindo quando Deus fala diretamente com você. Se hoje eu pudesse falar algo para alguém, né, se eu pudesse não, porque eu posso, porque se tem uma coisa que eu tenho é voz, que É verdade. eu falo. Se conecte com Deus, fale com Deus. Você não tem que ter cargo em igreja. Você não tem que ter nada, você não precisa ser ninguém, você não precisa ter: "Ah, eu não sou bonita, ah, eu não tenho uma roupa, ah, eu não tenho isso, ah, eu não faço parte de um grupo". Você é a pessoa. Você só tem que ter o ID, você só tem que Coração ouvir Deus, você só disponível, tem que né. ter um coração disponível. Você só precisa se entregar, Sim, porque o Senhor, ele fala. O Senhor, ele quer pessoas disponíveis para ele. disponíveis. E o Senhor, ele precisa de nós, Sim, não é que ele precise de nós, ele nos quer. sim, Ele nos quer para como que a gente instrumento, né. como instrumento, porque se Deus quiser fazer qualquer coisa, ele faz, mas ele quer que a gente se coloque nele. Então, quando eu digo assim: "Se permita viver em Deus". Abra mão das suas mazelas, abre mão dos seus mimimis, abra mão e vá viver de coração aberto em Cristo. Não, e é um privilégio, né, Lu, ser usada por Deus. Dentre Nossa, tantas pessoas, Deus fala assim: "Olha, eu vou escolher a Luciana ali para conectar com mulheres, porque mulheres vai chegar até elas, muitas das vezes com vontade de desistir, muitas das vezes querendo, separar, muitas. muitas das vezes querendo, colocar um ponto final na vida delas, e Sim, aí chega ali na Lu, encontra ali a voz de é, Deus através da é, sua boca, é. e tem ali a sua vida, né, direcionada de uma Dire forma diferente, né, Lu. É muito lindo isso. direcionada, sabe, mudada, eh, se sentindo amada. Sim, Porque, Adriana, uma das coisas que muitas vezes que a gente acaba não ressignificando, é quando você não se sente amada. sim, Porque a gente precisa ser amada, a gente precisa de outra pessoa, é fato, sim. tá. Hum, É igual eu gosto de ter pessoas, com eu certeza. amo ter pessoas em volta de mim, eu amo estar no meio de pessoas. Mas mesmo se eu não tiver pessoas, eu sou amada pelo Pai. Pelo Pai. Então, eu estou vivendo um momento ruim, mas eu sou amada pelo Pai. E é bom, Lu, quando a gente entende isso, né, que você é amada por Deus, que você é filha Poxa, amada. você é xodó, É, você amor. é filha amada e você se sente tão sabe, não, se as pessoas de fora não te amar, Não e tem não tem problema quando você reconhece o amor de Deus, o fala: amor de Deus. "Você é princesa, você é filha amada", É, né, é. muito bom isso. Não, isso é maravilhoso. Quando a gente consegue se conectar e a gente entender isso, né, você fala
Tem problema, É, entendeu. eu Não é tenho um que pai não é que nós não, não estamos falando aqui, né, Adriana, não, eu não estou falando não, aqui, não, sabe, não. de É lógico que a gente prepotência. gosta de ser amada pelas Pelo amor de pessoas, Deus, né? pode nos dar presente, né, Pode nós, dar esse presente, presente pra pode nos gente. amar, pode nos chamar de amiga, mas eu tô falando assim que quando você sabe que você Que tem um você é. pai, quem que você é em Deus, É. tudo muda, Lu, Tudo tudo muda, muda. a vida muda. E eu vou te falar pra você que eu reconheci isso, sabe? Entendi. Não tem muito tempo. Não, é Porque a gente vem assim, a gente é tão muitas das vezes rejeitada, sim, né? Muitas vezes rejeitada que você vai se sentindo, não sente amada, que você sente que você não é ninguém. sim. Mas quando você olha e vê o cuidado de Deus na sua vida, né? De Uhum, quando você era criança, de quando você, como ele cuidou da sua adolescência, como ele cuidou de ser jovem, como que ele cuida de você hoje, você fala, uhum. meu Deus, se isso não é amor, O que é? o que é amor? E tem um detalhe, né, Adriana, algumas vezes também, eu vejo isso também, né, Deus na maioria das vezes, Deus coloca pessoas ao seu lado para te amar. Te amar. Só que algumas vezes nós não enxergamos isso. Quando você Sim, está tão machucada, tão magoada, você às vezes não vê. Você percebeu isso? sim, Mas você tem uma pessoa ali para te dar um abraço, né, sim, caminhar, sabe, mas você fala: "Você não viu". E por isso que eu digo assim, Deus não precisa da gente, é a não. gente que precisa A dele. nós que E ele precisamos faz o quê? Ele sempre coloca outra pessoa para aqui, cuidar. para É cuidar. verdade. Só que, muitas vezes você não enxerga isso, você não vê. Sim, Quando você está no ápice do furacão ali das suas emoções, né, você está sim, vivendo isso, então você não enxerga isso. Mas quando você para, tudo é para, eu te falo: "Para, respira, respira". Entenda o sim, dia, entenda e só agradeça, porque quando você começa a ter esse tipo até de atitude, sabe, Adriana, sim. é o que Deus quer, ele quer que a gente pare. Você está muitas vezes num furacão, você está, Não vai ser sabe, no modo automático, desesperada, no não mundo vê nada. automático, e você não enxerga nada, você não vê nada. E isso é verdade, a gente não fica nesse modo automático, não vê nada que Deus faz, de um Nada. livramento que ele te deu, de uma bênção que ele te deu, de uma provisão que ele fez, Sim, e se a gente tomar cuidado, a gente só vai reclamando, Lu, só vive reclamando. só vai Eu reclamando. Adriana, Você não vê nada que ele fez. Eu vou te falar algo assim, que isso é muito de mim isso é de mim. Não me pergunte de onde eu tenho, da onde eu tirei, mas a Sim, verdade é essa, porque minha mãe reclamava. Eu nunca fui de reclamar. Eu nunca fui de resmungar nem reclamar. E é algo que eu sempre tive assim comigo. E eu não tenho que reclamar, eu tenho que fazer. Não estou dizendo também que estava certo não, mas sim, assim, eu não tinha que reclamar, eu tinha que fazer, ponto. Era para fazer, vamos embora, vamos fazer, acabou. vamos fazer. Vamos fazer. Mas isso me trouxe muitas coisas boas. Sim, Isso me trouxe muitas coisas boas. Um exemplo, eu sou aquela pessoa que eu acordo de manhã feliz da vida. com Eu certeza. sou a pessoa que acorda de manhã e esses dias de manhã eu estava saindo, peguei o carro, saí para academia. Eu acordo de madrugada para treinar, né. Para vocês também, acordem de madrugada para treinar que faz bem. E isso faz parte de Deus, tá. Nosso corpo é templo do Espírito Tem Santo. que cuidar. E aí, Adriana, eu olhei para fora assim, né, a gente estava aqui a gente está no inverno, né, Sim, estamos saindo do estamos saindo do inverno. saímos do inverno, e eu falei assim, olhei para fora, 5 e pouco, 6 horas da manhã, olhei para fora e falei: "Deus, que grandiosidade é o Senhor". Grandiosidade. Você sabe qual é a minha vontade todos os dias de manhã? É falar assim, ó, nos stories: "Bom dia! Gente, que dia mais lindo! Jesus, eu te amo". Mas eu É, fico gente, mas ela fala na mensagem, quando ela manda pra gente. você sabe por quê? Eu acho de tão grandioso quando você olha as folhas. A gente que vive Lindo. aqui, realmente, que nós vivemos estações, e A você gente vê viu cada uma seguindo um dia desse, certinho, Adriana, as árvores estavam todas cinzas, secas, mortas, mortas. e você olha agora as árvores todas A gente brotaram. estava falando isso ontem, vendo as árvores tudo verdinha, meu Nossa, Deus, é nem parece que é a extraordinário. mesma, né, Lu? Parece, Não parece. sério, é incrível, É lindo. entendeu? Como não agradecer, como não Como ficar feliz? Os agradecer. passarinhos cantando nos nossos ouvidos. E como não crer num Deus desse, né? Nossa Meu senhora. Deus, como que tem as árvores lá tá seca, seca e de repente ela volta à vida. Você Meu vê, eu fico com Deus. vergonha de Deus, Adriana. Eu fico com vergonha pelas vezes que eu não vi aquela arvorezinha brotar. Aonde eu estava que eu não S via a arvorezinha a folhinha brotar. Só dá conta quando tá tudo
Já tudo floresceu. Tudo floresceu. Aí você vê que realmente o quanto que a vida passa rápido, Muito o quanto rápido. que às vezes você não agradece, você não para, você não enxerga Sim, o só vai. cuidado do Deus nos mínimos detalhes. Lu, eu quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no RecontarCast e queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Uhum. Eu tô aqui, fiquei muito obrigada novamente, né, Adriana? Foi muito bom estar aqui com você, foi um momento alegre, nós pudemos trocar, nós pudemos falar de Deus, mas a mensagem que eu gostaria de falar para vocês mesmo, né, é que vocês não desistam. Independente do que vocês viveram, do que vocês vivem, saiba que você tem um Deus. E esse Deus, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Quando mesmo ninguém quiser te ouvir, entra no seu quarto, ande na rua, seja em qualquer lugar, fale com o Pai, fale com o Filho e fale com o Espírito Santo, porque eles sim estarão contigo todos os dias. Então, não desista nunca, porque o Pai não desiste de nós. Sim, Isso é é uma realidade. verdade. E olhem que vocês estão falando com uma pessoa que viveu muitas dores, mas que eu nunca desisti. Porque se ele não desistiu de mim, eu não podia desistir dele. É E é isso, isso. Adriana. Lu, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até aqui e convidar você a se inscrever lá no nosso canal, deixar o like, compartilha e até o próximo episódio. Que Deus abençoe vocês.